Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, estou aqui de volta com você, Direito Processual Civil. Bloco de hoje vamos conversar sobre o assunto da liquidação de sentença. O que é isso, professor? Então vamos lá. A liquidação de sentença ela não é muito recomendável. A ideia é que você não precise da liquidação de sentença num processo judicial. Por que eu digo isso? Porque liquidar a sentença é simplesmente atribuir um valor às decisões judicial. Então, muitas vezes a sentença não diz exatamente quanto é que eu tenho que pagar. E não diz porque, às vezes, eu não tenho condições de dizer isso na condição de magistrado. Então, muitas vezes, o magistrado, por exemplo, está sentenciando um processo onde você tem uma quantidade de danos que ocorreram, mas que continuam gerando os seus efeitos por muitos e muitos anos. Ele não vai simplesmente esperar todos esses danos ocorrerem, esperar 30, 40, 50 anos para encerrar os danos para sentenciar. É óbvio que não. Então ele vai dar uma sentença agora dizendo, olha, você tem a obrigação de reparar os danos que você causou para essa pessoa, que ela vai apurar no futuro na chamada liquidação de sentença. É o que vai ocorrer, por exemplo, naquele caso da tragédia ali de Mariana, né, lá no estado do Espírito Santo, que atingiu um pouco de Minas Gerais, né, a questão lá da barragem lá de Fundão, que acabou se rompendo e gerou danos lá em 2015 e continua gerando danos até hoje, né? A gente já tem aí mais de 2 anos da ocorrência daquela tragédia e até hoje as pessoas vão sentindo os danos e vão sentir ainda por muitos e muitos anos, tá? Então, para toda a sentença que não tem um valor certo, que não haja uma completa individualização daquilo que deve ser pago, eu preciso da liquidação, tá? Então, atenção no seguinte, quando a gente fala em processo judicial, a gente fala em processo em algumas fases. Nós temos a fase de conhecimento ou a fase cognitiva, que é aquela fase em que se declara a existência ou não de um direito, que se reconhece a existência ou não de um direito. Depois disso, eu posso ter o cumprimento dessa sentença. Só que se eu não tiver condições de cumprir ainda, porque não há um valor previamente definido, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para uma fase intermediária, que é a chamada fase de liquidação desta sentença aí. Beleza? Tranquilo? Então tá. Visto isso, noções gerais, vamos entrar para o código agora, 509 até o 512 do código, vai tratar do sistema da liquidação de sentença. E a gente já começa falando sobre as espécies de liquidação. Só pegar a caneta aqui que o professor derrubou. Pronto, já resolvemos o problema rapidinho. Nós temos a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Cuidado! Cuidado ao estudar para o livro desatualizado. Nós temos livros que mencionam liquidação por artigos, não existe mais. A antiga liquidação por artigos virou a liquidação pelo procedimento comum. A antiga liquidação por arbitramento continua existindo. E a antiga liquidação por cálculos não há mais necessidade de ser realizada, tá? Então, olha lá, arbitramento, o que é que eu coloco? Quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Na liquidação por arbitramento, eu posso ter aqui a necessidade de produção de prova pericial. O importante é o seguinte, na liquidação por arbitramento, alguém vai arbitrar um valor, ou o próprio juiz, a partir dos documentos que ele tem, nessa fase de liquidação, ou um perito, tá? Cuidado com o nome, porque quando você olha arbitramento, a OAB vai colocar para você que é uma liquidação em que o árbitro diz qual é o valor, não tem nada a ver. A participação do árbitro não existe na liquidação por arbitramento. Participação do árbitro no procedimento da arbitragem, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então não confunde isso daqui. Liquidação por arbitramento, ou o próprio juiz fixa um valor, ou o perito vai fixar. A grande sacada para você distinguir a liquidação por arbitramento da liquidação pelo procedimento comum é que na liquidação por arbitramento não há fato novo. Não há fato novo. Então imagine que numa ação judicial, tá? Numa ação judicial em que eu, Guilherme,
não tenha recebido honorários do meu cliente, porque a gente não combinou. A gente simplesmente fez um contrato de boca, tá? Porque ele era muito amigo meu, e eu falei, cara, no final de tudo, a gente senta e eu te passo um preço para você me pagar. Beleza? Beleza. O cara topou. Tudo de boca, tá? Professor, você como advogado fez um contrato desse? Eu não fiz, mas imagine que eu tenha feito. Aí chega no final do processo, eu sento com ele e falo, ó, meu valor dos honorários é tanto, tanto, tanto. Ele fala assim, o quê? Você disse que é meu amigo e tá me cobrando isso. Eu achei que você ia me cobrar uns R$2.000. Eu falo, pô, cara, R$2.000? Eu trabalhei 9 anos no teu processo. R$2.000? Divida isso por anos. 2.000 por 9 anos, cara, dá, sei lá, R$300 por ano. É muito pouco, cara. R$300 por ano dá R$20, R$25 por mês. Cara, isso você gasta, sei lá, cara, de cafezinho que você toma. Pô, eu sou um advogado, fiz um trabalho elaborado, eu te defendi e tal. Não vou pagar. E não pague dizendo na minha cara, não contratou nada, o problema é seu. Aí eu vou para o judiciário e entro com uma demanda justamente para arbitrar honorários. Digo, tudo que eu fiz no processo judicial, tudo que eu fiz no processo judicial eu conto, tá? Tudo que eu fiz eu conto no processo judicial. Ele não nega o meu trabalho, mas ele nega que o valor que eu estou pedindo é muito alto. Ponto. O juiz sentencia e diz o seguinte, determino a condenação do réu a pagar honorários ao Guilherme, que foi o seu advogado. Houve prova da prestação de serviço, os serviços prestados foram esse e aquele outro. Tudo isso definido. Só que o juiz diz assim, porém, determino que o valor dos honorários seja definido por um perito a ser nomeado na liquidação de sentença. Beleza. Transita em julgado. Eu vou lá e inicio a liquidação de sentença. O juiz vai lá e verifica o que ocorreu e diz, olha, vamos nomear um advogado lá da OAB. Alguém que faça parte da comissão, por exemplo, de honorários advocatícios da OAB. Esse cara vai trazer um laudo pericial dizendo quanto vale esse serviço a partir dos parâmetros da OAB. Notem, esse advogado vai partir como premissa dos fatos definidos na sentença. Por isso a liquidação é por arbitramento. Alguém vem e só diz o valor da sentença com base naqueles fatos que já estão ali. Diferente da liquidação pelo procedimento comum, onde há necessidade de alegar e provar fato novo. Aqui entraria o caso da tragédia de Mariana. Por quê? Quando eu entrei com a ação lá no início, ou vamos pensar um exemplo mais do dia a dia, a pessoa ingressa com uma ação para condenar a outra que ele causou um acidente de trânsito muito sério, com várias sequelas. E diz, meu carro ficou completamente destruído, eu fiquei em coma 2 meses e estou fazendo um tratamento cirúrgico e fisioterápico por anos, tá? No primeiro momento, o meu dano foi o carro, que estragou todo, e as diárias de UTI, por exemplo, tá? Num segundo momento, no meio do processo, eu comecei a fisioterapia. Acabou o processo, eu fiz uma outra sessão, uma outra cirurgia, ou seja, fatos que não existiam antes e que eu vou trazer na fase de liquidação. E essa fase de liquidação, pelo procedimento comum, vai ter prova de tudo isso. Até prova pericial, se for o caso. Então, cuidado. Não diferencie a liquidação por arbitramento da liquidação pelo procedimento comum pelo fato de ter ou não perícia. Por quê? Perícia pode ter nas duas, tá? Como pode também não ter nenhuma delas. A diferença é, no arbitramento, quem arbitra o valor, seja perito ou seja o próprio juiz, o faz com base nos fatos fixados na sentença. Já na liquidação pelo procedimento comum, o juiz, quando fixa o valor, quando diz qual é o valor, tá? Ele diz com base nos fatos da sentença e também com base em fatos novos, que a própria sentença permitiu, né? Então o juiz diz, olha, condeno você a pagar todos os danos que você causou ao Guilherme, inclusive aqueles que ocorrerem no curso do processo, todos decorrentes desse acidente de trânsito. Aí, claro, né? Eu chego na liquidação e junto. Ó, comprovante da fisioterapia que eu tive que fazer para minha perna, ok? Para o meu braço, ok? Comprovante de um spa que eu tive que ir para relaxar. Não, peraí. Relaxar não tem nada a ver com o dano que eu te causei. Você quer ir passar férias às minhas custas? Negativo. Ele vai impugnar, por exemplo, esse fato novo e isso, se o juiz entender que é o caso, vai retirar do valor dessa liquidação. Tá? Beleza? Próximo ponto sobre liquidação.
a chamada liquidação parcial. O que é isso? Olha lá. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, parte líquida é a parte com valor. Então o valor já foi definido. E outra ilíquida, a ilíquida é a sem valor definido. Aqui com valor definido, né? Ao credor, então quem ganhou, é lícito, é permitido promover simultaneamente as duas. Como assim? Ele executa isso daqui e ele liquida isso daqui. Então uma parte da sentença condenou a pagar os danos do carro. Vou executar. A outra parte, os danos decorrentes do tratamento fisioterápico, que vai acontecer ainda. Esse eu liquido. Ou o que está acontecendo, eu vou esperar para liquidar depois. E esse eu já posso executar. Então, eu não preciso executar ou liquidar totalmente a sentença. Eu posso liquidar ou executar parte dela, se for o caso. A parte que está em condições de executar, eu já executo. A parte que ainda não está em condições de executar, eu posso liquidar. E posso fazer isso ao mesmo tempo. Claro, evidentemente, que aí eu pego autos apartados, eu faço caderno processual à parte, digamos assim, cópias das principais peças e faço essa minha liquidação em apartado aqui. Beleza? Tranquilo? Desnecessidade de liquidação. Lembra que eu disse para você no início que antigamente nós tínhamos a chamada liquidação por cálculos e que isso não existe mais. E não existe mais por uma razão óbvia, porque não precisa dessa liquidação. Olha o que diz a lei. Quando a apuração do valor... O que eu quero dizer com a apuração do valor? Quando o valor devido, quando o valor que é o valor devido, depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Como assim, professor? Não entendi. Super fácil de entender. Quando eu tenho uma parte desse valor, simplesmente essa parte do valor, tá? Para cobrar uma parte ou totalidade, depende apenas de conta, não preciso de liquidação. O que eu faço? Eu simplesmente inicio a execução, inicio o meu cumprimento de sentença com uma planilha dos valores. Exemplo, eu tenho lá uma sentença, que disse assim, ó, condenação de 10 mil reais por mês. Que a sentença disse no primeiro momento. Disse que juros de 1% ao mês e correção pelo IGPDI. Se eu te disser agora, quanto então que eu devo? Juros a partir de quando? A partir de novembro de 2017. Vamos imaginar assim. Quanto que deve? Puta, professor, me dá um minutinho para eu fazer uma conta? Te dou. Se você conseguir fazer a conta porque a sentença te deu todos os parâmetros, você não precisa de um procedimento de liquidação. Não. Você faz o quê? Inicia o cumprimento de sentença, mostrando para o juiz que é 10 mil mais tantos reais de juros, mais tanto de correção. E mostra isso para ele por meio de um demonstrativo de débito, é o que a gente chama de planilha. Professor, eu sou ruim de conta, eu sei, eu já fui bom, eu já fiz engenharia, hoje eu sou péssimo em conta. Mas por isso é que a lei diz que o CNJ, olha aqui, ó, CNJ, desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Ou seja, o CNJ tem que fazer um programinha na internet que eu pegue e diga, ó, CNJ, eu quero fazer a conta. Ele vai te pedir os parâmetros. Qual é os juros? 1% ao mês. Desde quando? Tal data. A sentença fixou. Qual é o índice de correção? Esse. Eu preencho uma planilha, ponho o valor e ele me dá a atualização. E aí eu inicio o meu cumprimento de sentença direto com isso. Antigamente eu tinha que fazer um procedimento de liquidação. Para quê? É só fazer conta. Não precisa, tá? Então a liquidação não é necessária quando para cumprir a decisão judicial, quando para se chegar a um valor de decisão judicial, basta fazer conta. Se basta fazer conta, eu faço a conta e já inicio com o cumprimento da sentença. Fechou? Tranquilo? Dentro desse tema, chamado princípio
da fidelidade ao título, tá? Esse princípio da fidelidade ao título, ele visa respeitar, vou anotar aqui, ó, respeitar a coisa julgada. Respeitar a coisa julgada. Então, olha lá. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Exemplo. Professor, o cara na sentença me deu 8% de honorários. 8% de honorários. A lei fala de 10 a 20. Fala. O que você tinha que ter feito? Recorrido. Você não recorreu? Não. Transitou em julgado? Transitou. Você poderia entrar com uma ação para pleitear esses 2% que faltaram? Até poderia. Pelo menos em tese seria possível. O que você não pode é pegar essa sentença aqui, que fixou os 8, iniciar a execução, ou querer liquidar, querer fazer conta e colocar 10%, dizendo, olha, ele deu 8, mas na verdade deveria ser 10. O problema é teu e deveria ser 10. Você tem que respeitar o que está ali. Professor, na sentença, eu tinha feito um contrato com o banco e não paguei. E aí o juiz mandou eu devolver os valores com juros simples. Mas na verdade, o certo deveria ter sido juros compostos, juros capitalizados, porque o contrato que eu fiz e assinei dizia isso. O banco recorreu? Não recorreu. Então, na hora de cobrar, na hora de calcular, o banco tem que calcular com juros simples. Puta, mas ele até teria direito a juros compostos. Teria, mas não recorreu, paciência. Se ele aplicar no cálculo dele juros compostos, ele está indo contra o que a decisão judicial fixou. Ele está indo contra o título. Quando eu falo em título aqui, ó, eu falo em sentença. Eu falo em decisão. O chamado título executivo, né? Aquele que deu origem a essa minha liquidação aqui. Tá? Então eu tenho que respeitar o que a sentença disse. Eu tenho que respeitar o que a decisão disse. Eu tenho que respeitar o que o acórdão disse. Sob pena de violar a coisa julgada. Porque se eu cobrar, se eu liquidar algo diferente do que está lá, eu estou indo contra o que foi decidido. Eu estou indo contra a coisa julgada. Por isso a necessidade de respeitar o que está no título. Eu tenho que ser fiel. A minha liquidação, assim como o meu cumprimento de sentença, tem que ser fiel ao que consta no título executivo. Beleza? E aí, para a gente fechar, vamos falar de especificidades da liquidação por arbitramento, depois especificidades da liquidação pelo procedimento comum, e a gente encerra com as disposições sobre a chamada liquidação provisória de sentença. Então vamos começar aqui pelas especificidades da liquidação por arbitramento. Então, lembrar lá que aqui não tem fato novo. Não tem fato novo. Olha lá. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então vamos imaginar que é aquele caso da sentença que mandou pagar honorários ao advogado. Ele intima nós dois, eu e o réu. Eu apresento um parecer de um advogado dizendo que os honorários deveriam ser de tanto, e ele apresenta outro. O juiz pode fixar o valor ou pode dizer, olha, para mim está muito confuso, vou nomear um perito. Mas sempre repito, atento aos fatos que estão no processo naquele momento. Não há aqui a apresentação. Ninguém traz fatos novos. Eu não posso chegar nesse momento e falar, juiz, esqueci de falar de mais um recurso que eu fiz para ele. Paciência, nessa ação não mais. Porque eu vou fixar honorários, ou o perito vai fixar honorários com base nos fatos que estão constantes aqui da sentença. Tá? E aí, claro, né, observa-se o procedimento da prova pericial. O que é importante lembrar? Quando você tem prova pericial, as partes são intimadas, o perito é intimado para dizer se aceita ou não ser perito. Né? Primeiro, as partes apresentam quesitos, né, melhor dizendo. O que são quesitos?
perguntas que serão respondidas pelo perito. O perito fala, ok, aceito ou não aceito. Se aceitar, ele diz quanto vai custar, porque ele já sabe as perguntas que eles querem. Diz qual é o valor dele. As partes pagam, né? Uma parte agora, uma parte no final, e ele faz a perícia. E quando ele faz a perícia, ele apresenta o que a gente chama de laudo pericial. As partes podem fazer perguntas suplementares, o que a gente chama de quesitos suplementares, e ele pode, de fato, dizer, olha, para fazer isso vai custar mais tanto e cobrar novamente. E no final faz-se lá o laudo consolidado, as partes pedem eventuais esclarecimentos, as partes podem trazer os seus assistentes técnicos para trazerem opiniões sobre aquele laudo pericial, e o juiz vai analisar o laudo e vai decidir seguindo integralmente o laudo ou até contrariando. E lembrado um aspecto muito importante aqui. Na prova pericial, o perito é escolhido por quem? Pelo juiz, dentre aqueles cadastrados previamente no tribunal. Agora, cuidado com o que eu vou dizer agora. Professor, as partes podem escolher o próprio perito? Podem. É o que a doutrina chama de perícia consensual, onde as partes em consenso escolhem quem será o perito da causa. Elas podem fazer isso? Podem. E como aqui se aplica as mesmas regras da prova pericial, evidentemente que também poderia ter a escolha do perito pelas próprias partes. E para finalizar esse aspecto, quando o perito faz o seu laudo, o juiz não é obrigado a decidir como ele, tá? Aquilo é um elemento de prova. E mais do que isso, o juiz pode, inclusive, rejeitar essa perícia e solicitar uma nova perícia. Há essa autorização, com certeza. Há essa expressa autorização da lei que autoriza que o juiz solicite um novo laudo pericial, faça um novo laudo pericial e mais do que isso. Esse novo laudo pericial não necessariamente vinculará o magistrado. Resumo, o juiz não é obrigado a decidir com base na segunda perícia. Ele pode voltar atrás e achar que a primeira resolveu, ou até solicitar uma terceira, uma quarta e uma quinta perícia eventualmente. Ok? Liquidação pelo procedimento comum. Vamos falar um pouquinho também dessas especificidades então. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, parte contrária, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados, a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir o procedimento comum. Por que isso? Na liquidação pelo procedimento comum, o autor da liquidação, quando der início, ele vai fazer o quê? Trazer fatos novos. Então ele vai dizer, olha, o juiz mandou você indenizar todos os danos desse acidente. Eu sofri os seguintes danos agora. E vai trazendo todos esses novos danos que eventualmente ele sofreu. A parte contrária, é claro, ela tem que ser intimada para poder impugnar isso. Vou dizer, olha, esse dano que você sofreu aí, esse custo que você teve, não tem nada a ver. Você operou aí, o apêndice. O que tem a ver o apêndice com o acidente? Nada a ver, eu não vou pagar isso aí não. Ele vai poder impugnar todos os elementos aí desse novo pedido, tá? Normalmente, quando você tem liquidação pelo procedimento comum, é normal que a liquidação demore muito mais do que a fase de conhecimento. Porque a fase de reconhecimento reconheceu lá o direito de indenizar, por exemplo, a existência do ato ilícito. Mas o dano vai ser todo fixado na fase de liquidação. Então, normalmente, essa fase de liquidação, ela acaba sendo muito mais trabalhosa, muito mais custosa e, principalmente, muito mais morosa do que a fase inicial de conhecimento, tá? E para fechar, a chamada liquidação provisória, e a gente fecha o tema da liquidação de sentença. Olha lá, a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Isso daqui, na prática, é muito, mas muito raro, tá? É uma raridade. Por quê? Porque o procedimento de liquidação pode ser demorado, pode ser custoso, pode ser caro e pode ser inútil. Por quê? O de liquidação provisória. Porque se eu estou liquidando uma sentença que é revertida no tribunal, essa liquidação não vale de nada. Então eu prefiro esperar que o tribunal defina a questão e transite em julgado para iniciar a liquidação.
mas nada impede que eu comece liquidando se eu achar que a liquidação é muito morosa e quanto antes eu começar melhor, tá? E o detalhe, na pendência de recurso, e aqui importante, recurso com ou sem efeito suspensivo. Por que isso é importante? Pelo seguinte, quando eu estudar com você cumprimento de sentença, você vai ver que o cumprimento de sentença provisório só é possível quando a decisão judicial que eu quero executar, claro, provisória, tem um recurso ainda para ser analisado, mas só é possível quando esse recurso foi recebido só no efeito devolutivo. Ou seja, esse recurso não suspendeu os efeitos daquela decisão. Então vamos lá. Para o cumprimento provisório de sentença, eu preciso que o recurso pendente de julgamento não tenha efeito suspensivo. Se o recurso pendente de julgamento tem efeito suspensivo, eu não posso fazer o cumprimento provisório de sentença. Agora, ao contrário disso, na liquidação provisória eu posso. Em resumo, na liquidação provisória, ainda que o recurso tenha efeito suspensivo, eu posso fazer a sua liquidação. Então, resumindo e repetindo, na liquidação provisória de sentença, mesmo que o recurso pendente de julgamento tenha efeito suspensivo, ela poderá ocorrer normalmente. No cumprimento provisório de sentença, não. Só posso cumprir provisoriamente a sentença se o recurso pendente de julgamento não tem efeito suspensivo. Tá? Professor, iniciei liquidação provisória, a decisão lá foi revertida, a liquidação fica sem efeito. Iniciei liquidação provisória, a decisão foi confirmada e transitou em julgado. A liquidação que era provisória torna-se uma liquidação definitiva a partir desse momento aí. Beleza? Com isso, fechamos liquidação de sentença. Um grande abraço, bons estudos e até mais.